Olá! Hoje tem Papo de Bola no Momento Papo de Mãe. É porque tem famílias que levam o futebol muito a sério. E o time de coração chega a ser passado de uma geração para outra. Mas daí, por exemplo, como é que faz quando o casal torce para times diferentes? Como fica a escolha dos filhos? Na minha casa, por exemplo, o marido é corintiano. 2 filhos são palmeirenses e uma é São Paulina. Dá para imaginar a confusão? Mas na casa da Thaís, mãe do Rafael, de 8 anos, e da Giovana, de 1, não tem isso não, né, Thaís? Como é que é na sua casa? Não tem isso não, todos nós somos palmeirenses, fanáticos. E assim, a Giovana nasceu faz pouco tempo, tem 1 aninho só, mas ela não tem escolha não, ela vai ser palmeirense também. E para esta nossa conversa, nada melhor que alguém que entenda muito de futebol, como o jornalista esportivo Cadu Cortez, nosso colega aqui na TV Cultura. Cadu, eu acho que você já está revelando aí qual que é seu time, né? Corintiano. Sou corintiano. Essa aqui é uma camiseta comemorativa do Corinthians, de 77, quando o Corinthians saiu da fila, 23 anos sem título. Atrás tem o número 8, que era o número do Basílio, né? E hoje comentarista também de futebol nas rádios. Então, é uma camisa que muito corintiano tem orgulho e prazer de usar, apesar de não ter nascido em 77. Cadu, eu como São Paulina vou ter que te perguntar, Corinthians é mal de família na sua casa? É mal de família. Se é mal de família, né, para São Paulina, mas lá em casa é quase que um bem de família. Como é o Palmeiras, é Como isso? é o Palmeiras. Meu avô, minha avó, meus pais, minha irmã. Minha irmã, assim, não é tão ligada no futebol, mas o meu pai e meu avô eram muito ligados no futebol, né? Então, não tinha transmissão de muitos jogos, a gente ficava ouvindo o jogo em rádio para... Quer dizer, o amor pelo time passou dos seus avós para os seus pais, dos seus pais para você. Passou. Isso na sua casa também, Thaís? Mais ou menos. Assim, minha mãe é corintiana, meu pai é São Paulino. Sua mãe sabe das Olha, e coisas. como é que você foi ser palmeirense? Não, então, assim, só para contar, o meu avô, por parte de mãe, ele é um dos fundadores da torcida do Corinthians. Só que eu fui criada nas Perdizes, sócia do Palmeiras. Então, assim, às vezes meus pais me esqueciam, né? E eu tinha que fazer alguma coisa no clube. Então, no antigo estádio, dava para subir quem era sócio e acabava torcendo pro Palmeiras, E os seus né? pais aceitaram numa boa você ser palmeirense? Não, a minha mãe, ela não entende muito de futebol. Ela só tira sarro e é um pouco chata, né? Em relação a isso, porque brinca, mas assim, meu pai ele é um pouco mais fanático. Ele gostaria que eu tivesse sido São Paulina. Mas, tudo bem, entendeu, né? Vai fazer o quê? Thaís, e na hora de escolher o marido, isso foi um ponto muito crucial na hora da escolha? Tinha que ser um palmeirense? Não tinha que ser, mas acabou sendo. Melhor que fosse. Melhor que fosse, porque eu tive namorados corintianos. Eu tive um namorado corintiano que a gente foi assistir um filme que falava sobre esse relacionamento de times diferentes e a gente acabou brigando dentro do cinema. Então era Acabou ali o complicado. namoro? Não acabou, mas a gente ficava meses sem se falar por conta dessa coisa de time, né? E aí eu conheci meu marido na torcida do Palmeiras. Cadu, é muito legal para as crianças, né? Eles aprenderem esse amor pelo time, né? Que passa, né? De geração para geração. Mas é um aprendizado também aceitar quando a mãe torce para um time, o pai torce para o outro e conviver pacificamente todo mundo na mesma família. Eu acho que talvez, Roberto, talvez seja o mais importante isso, né? Tem um caso aqui que a Thaís está comentando, melhor que fosse palmeirense e tal. Eu nunca me preocupei com isso, né? Minha primeira ex-mulher, ela era São Paulina, e super São Paulina. E eu tenho um filho, o Mateus, de 13 anos, que acabou virando corintiano. Por que será? Ela virou ex-mulher. Ela já virou ex-mulher, mas não foi por causa disso. Claro. Agora, de fato, ajuda muito, né? Eu sempre procurei incutir isso no Mateus, nos amiguinhos depois que iam lá em casa, a importância de respeitar. Acho que hoje a gente tem uma sociedade que acaba sendo influenciada pelos adultos,
e com as nossas atitudes, né? A gente vê, infelizmente, casos de torcedores que simplesmente são capazes de matar um outro, de espancar um outro. É triste. Por quê? Porque torce para outro time. Quer dizer, eu moro perto do estádio do Palmeiras. Imagina eu sair com uma camiseta dessa num dia de jogo. Ou que fosse o contrário também, perto de São Paulo, lá no Santos. Então, assim, a importância de respeitar, acho que é fundamental. Que é aquilo que acontece muitas vezes em esportes americanos, né? Se a gente vê os torcedores, exemplos de basquete também, os torcedores convivendo um do lado do outro. Pacificamente, né? E para o Matheus foi uma escolha ou foi uma decisão do pai? Foi uma decisão do pai. Foi super democrático. Eu falei para ele, assim, eu falei para a mãe dele, né? Eu falei assim, olha, ele já vai escolher tanta coisa, a profissão, a casa, a mulher, não sei o quê. O time deixa o pai escolher. Thaís, se seu filho resolvesse mudar de time, eu te pergunto isso porque na minha família, por exemplo, é todo mundo São Paulino. E o meu sobrinho de 5 anos agora resolveu ser corintiano, por influência dos amigos. Sabe o sobrinho. Na sua casa, o que aconteceria se seu filho mudasse de time? Eu acho que, assim, a gente fala brincando que isso jamais aconteceria, mas também não é tão... Imagina, ele gosta de futebol, o Rafael, ele tem 8 anos, ele joga futebol e ele aprecia o esporte. Então, acho que se ele jogasse ou se ele escolhesse outro time, talvez, assim, claro que a gente ia respeitar e tudo bem, né? Óbvio que a nossa vontade é que ele permaneça palmeirense assim como tá. Ia sofrer, tô vendo, viu? Eu ia sofrer um pouco, né? Thaís, e assim, só pegando um gancho legal, porque a gente está falando de futebol aqui, né, que é a grande paixão do brasileiro, mas eu acho que essa molecada, essa nova geração, tá engateando para outros esportes e começa a ter vários times, né? No basquete, um torce para o Golden State, outro torce para o Cleveland, no futebol americano é para o Patriots, para não sei aonde é outro time e tal. E vamos trazer, então, a participação dos telespectadores, porque quando a gente falou que ia falar sobre isso, olha, todo mundo quis defender o time, viu? O Sérgio Luiz Bittencourt, que é nosso telespectador de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, contou que convenceu o filho. Filho e eu somos internacional e a minha ex-mulher é gremista. Pode virar casaca, ele pergunta? Pode virar casaco. Talvez você chateie algum dos lados aí, mas que nem a Thaís falou, se de repente o garoto é influenciado por um amigo, alguma coisa, pelo faz avô parte, também, pelo avô também. Acho que os avós influenciam bastante. É verdade. Acho que tem outro ponto também, quando a família é muito fanática por futebol e o filho não gosta tanto do esporte, como o Cadu falou, de repente opta por outros esportes, né? Por outras modalidades. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O nosso papo continua depois do intervalo. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto é futebol. Como eu comentei no começo do programa, lá na minha família, cada um torce para um time. E eu, então, preparei um vídeo para vocês verem como é essa confusão. Bom, como vocês podem ver, aqui em casa tem uma verdadeira democracia no futebol. A Bebel torce para o São Paulo, o André torce para o Palmeiras e eu torço para o Corinthians. E apesar dessa pluralidade de gostos, de paixões, não tem briga, tem só, às vezes, uma provocação, né? A Bebel, por exemplo, quando vai tirar um sarro do André, o que você diz, Bebel? Que o Palmeiras não tem mundial. E o André, o que fala quando vai tirar sarro da São Paulina? Primeiro, que o Palmeiras está invicto a 40 jogos. 32. E segundo, que o São Paulo não ganha um título desde que ela nasceu. Não, 2012 foi o último. Quando? O quê? 2012 foi a Copa Sul-Americana. Bom, e aí? Pelo menos não foi para Libertadores, né? Bom, como vocês veem, tem uma tiração de sarro, mas nunca com briga. Que bom que seria se fosse assim nos estádios também. Um beijo para todos aí, um abraço para o Cadu. Grande Rodrigo Simon, amigo jornalista de muitos anos, um abraço para você, mas para os dois também, para a Bebel e para o André, que somos democráticos. Não, aqui. eu vou começar mandando meu beijo pro André, né? Que é o palmeirense que estava representando o time alviverde. André, meu afilhado, escolheu o time errado, mas tudo bem, a madrinha te ama mesmo assim. Você com um avô São Paulino, né? O que aconteceu? Pois é, Tá aquilo vendo? que a gente falou da influência dos avós. A Isabel, que é a do meio, é super São Paulina, mas a ponto assim de assistir aos jogos comentando com a
avô no WhatsApp, e ela fica revoltada. Entende de tudo. E ela sempre acha que o juiz roubou, porque o São Paulo não anda muito bem, mas ela acha que o problema é o juiz. Thaís, você falou que você conheceu o seu marido, o Júnior, né? O seu marido. Você disse que conheceu o seu marido na arquibancada num jogo do Palmeiras. Primeiro, eu quero saber, o Palmeiras ganhou nesse jogo? Putz, eu nem lembro. Lembra assim, pé fria. Não, você sabe por quê? Porque eu não sou pé fria, não, nem vem. Senão ele não vai querer mais me levar no estádio. E eu, ultimamente, nem estamos precisando disso, né? Porque o Palmeiras está ganhando todas. Mas então, conheci ele na torcida do Palmeiras. Assim, ele é muito engajado na questão de ser torcedor. Tanto é que é estranho, porque muita gente brinca com ele. Só que ele leva o futebol a sério. Então, ele não gosta muito que tirem sarro dele, assim como ele também não tira sarro de outras pessoas. E se o Palmeiras está ruim, ele fala realmente que tá ruim. Não é aquele torcedor que fala que meio só cego, o Palmeiras. Ele gosta de futebol e gosta do Palmeiras. E quando eu vi o Júnior na torcida, nunca imaginei que eu fosse ter alguma coisa com ele, porque ele tocava instrumento, sabe? Ele da Mancha? É, da Mancha. Líder da Mancha Verde, é isso? Líder, E daí, como é que foi a aproximação de vocês? Então, aí a torcida queria fazer um programa de rádio e me chamaram por eu ser radialista. E eu falei, não, eu sempre trabalhei em televisão, vamos fazer um programa de TV. E aí, por ele ser da torcida e da diretoria, a gente acabou se aproximando por conta disso. Quando a gente falou nas redes sociais que ia falar sobre futebol, como você falou, Paixão Nacional, todo mundo mandou foto dos filhos com a camiseta do time e tal. As pessoas se divertiram lá com o tema. A Rose Freitas, de Aracaju, Sergipe, contou que a família toda torce para um time carioca. Olha só, aqui em casa somos todos flamenguistas, com direito a grito na hora do gol e tudo. E tem muitas outras histórias curiosas que chegaram pra gente. Eu vou falar agora da Alessandra Lastella, de Taboão da Serra, São Paulo. Ela escreveu o seguinte, ó: aqui em casa, meu marido é São Paulino fanático e eu sou corintiana. Meu filho de 8 anos é corintiano fanático em decorrência do amor do avô materno pelo time. Quando tem clássico entre os times, assistem juntos, cada um com a sua camisa. Muito legal, que bom, né? Então foi muito gostoso a gente receber tantas mensagens e com as fotos, as pessoas beijando o distintivo do time, né? Muito legal. Mas sabe o que é legal? Por exemplo, o meu sobrinho, ele não se abala, porque todo mundo em casa fala, nós somos São Paulinos, você é corintiano, por quê? E ele não se abala, sou corintiano mesmo. Convicto ali, firme. Né? E você sabe que a minha sobrinha, para resolver o problema de ter um avô São Paulino e outro palmeirense, decidiu ser corintiana. Ganhou até a camiseta do tio, do Rodrigo, né? Do meu marido, com o nome dela e tudo, Olga, tá lá escrito. Deve ser orgulho dele. E ir no estádio com as crianças é muito legal, né? Tinha que acabar essa questão de violência para a criançada poder ir no estádio, que é uma É um muito espetáculo mais. tão bonito, é muito legal. emocionante, é muito legal. E você vê as famílias brasileiras participando, né, no estádio. Bacana demais. Eu Muito sou legal. um grande fã de ir com a molecada toda para eles sentirem essa atmosfera. Gostoso. Olha, esse papo de bola foi uma delícia. Muito obrigada pela presença de vocês. Thaís, muito obrigada. Obrigada a vocês. Cadu, muito obrigada pela Valeu, presença. Roberta, obrigado, Mariana. Valeu. Papo gostoso aqui. Rô, apesar de serem palmeirenses e tudo corintianos, bem. até que eles são legais, né? As duas São Paulinas falando aqui. Nós somos São Paulinas, né, Mari? Cadu, tem rede social para deixar? Tem. Então tem tudo, Facebook, Instagram, Twitter, é tudo @Cadu Cortez. Cadu com C, Cortez com Z, o pessoal me acha lá. De esporte, de outros temas, outros assuntos também. Então, um beijo para os torcedores de todos os times, né? Que o Momento Papo de Mãe vai para o Brasil todo e a gente aí tem vários times e tem pessoas que torcem para mais de um time, né? É isso aí, olha, o Momento Papo de Mãe terminou e eu gostaria de revelar que o meu segundo time do coração, já que a gente pode torcer para vários, é o Itapipoca, lá do Ceará. Até a próxima, tchau!